Era tudo muito bonito no papel. Selos dourados, carimbos oficiais, cláusulas em inglês e italiano. Mas para Sofia, nada daquilo parecia justo. Porque o que estava ali, mesmo sem ser escrito, ela entendeu de imediato. Ela estava sendo trocada por dinheiro, pela vinícola, pela sobrevivência da família. Por dias ela resistiu, gritou, chorou, ameaçou fugir. Mas tudo já estava fechado. É um casamento simbólico, insistia o pai. Ele é um homem velho, Sofia. Provavelmente só quer companhia. Sofia acreditou. Queria acreditar. O acordo foi assinado por advogados internacionais, mediado por um representante dos Emirados Árabes. A família recebeu proteção financeira imediata. As dívidas congeladas, a vinícola retirada da lista de leilão. E Sofia perdeu a liberdade. O voo para Dubai foi marcado para o sábado seguinte. Ela partiu sozinha, num avião silencioso, sem saber se estava sendo levada para uma nova vida ou para o fim da dela. O medo não vinha de barulhos, vinha do silêncio do contrato, do silêncio dos pais e do silêncio que ela carregava no peito, o de quem já tinha dito sim, mas nunca quis dizer. Quando chegou aos Emirados, Sofia foi recebida com toda a pompa. Carro preto blindado, motorista calado, hotel de luxo reservado só para ela. Mas nada daquilo parecia um presente. Parecia uma preparação. No carro, olhou pela janela e viu a cidade vibrando, crianças brincando, arranha-céus reluzentes, palmeiras se movendo com o vento quente. E pensou: como é que o mundo segue tão leve enquanto eu vou me casar com um homem de 80 anos? Na véspera da cerimônia, já no palácio de Khalid, Sofia ouviu das assistentes: ele está muito ansioso por conhecer a senhora. Ela arregalou os olhos. Conhecer? Como assim? O casamento será consumado, não é? Sofia congelou. Ela achava que o casamento seria só uma formalidade, mas ninguém tinha garantido isso. Nem o pai, nem os advogados, nem o contrato. Naquela noite, sozinha no quarto, ela percebeu: eu posso ter que deitar com ele e ninguém virá me salvar. Na manhã do casamento, o palácio estava em silêncio, mas não era paz, era controle. Sofia acordou cedo, sem ter dormido. As assistentes entraram com sorrisos programados, vestidos brancos nos braços, palavras doces que só pioravam a sensação de prisão. Hoje é o seu grande dia, senhora Sofia. Grande! Ela queria rir ou gritar. Vestiram-na por quase 1 hora, seda pura, colar de pérolas, perfume suave atrás da nuca. Quando se olhou no espelho, Sofia mal se reconheceu. Parecia uma noiva, mas se sentia uma mercadoria embalada. No salão principal, a cerimônia estava pronta. Poucos convidados, todos de ternos impecáveis, expressão neutra, diplomatas, embaixadores, advogados. Ninguém da família dela estava ali. Ninguém para abraçá-la, ninguém para olhá-la como filha, como pessoa. No centro do salão, Khalid al-Mansur, o noivo, esperava de pé. Vestia roupas tradicionais, um turbante claro, exibia uma presença firme, saudável, orgulhosa. Seus olhos brilharam ao vê-la, mas não era ternura, era posse. Ele estava satisfeito, feliz por saber que em poucas horas teria o que queria. Uma esposa jovem, virgem, ocidental. As anteriores, todas mais velhas, já não o interessavam. Khalid queria novidade, juventude, obediência. Sofia engoliu em seco. O cerimonialista fez as apresentações formais em árabe e inglês. Ela respondeu apenas o necessário, assinou papéis que já nem lia, aceitou o anel, a bênção, o título. Estava oficialmente casada. Ao fim da cerimônia, Khalid se aproximou, abaixou-se e beijou sua mão. Sofia permaneceu imóvel, sem piscar. Você é ainda mais bela do que me prometeram, ele disse sorrindo. Ela sentiu náusea. Mais tarde, ao entardecer, foi conduzida por um corredor estreito, passando por portas pesadas, cortinas grossas, um jardim interno silencioso.
As criadas a deixaram diante de uma porta dourada. Esta é sua ala, senhora Sofia. O senhor Khalid virá mais tarde, como manda a tradição. A porta se fechou, e Sofia, sozinha naquele quarto luxuoso, deitou-se na cama que não escolheu, com o coração batendo forte demais para dormir, pensando apenas numa coisa. Será que essa noite vai acontecer mesmo? O quarto era silencioso, grande demais, frio demais. A decoração era luxuosa, mas sem alma, móveis dourados, cortinas pesadas, um espelho enorme diante da cama. Tudo parecia projetado para impressionar ou intimidar. Sofia estava sentada na beira da cama, com o coração disparado, os pés gelados, as mãos trêmulas sobre os joelhos. Sentia vontade de fugir, mas não havia para onde. Quando a porta se abriu, 2 criadas entraram discretas de cabeça baixa. Não pediram permissão, apenas disseram: "A senhora precisa se banhar e vestir a roupa deixada para esta noite." Sofia não respondeu, não moveu um músculo, mas as mulheres já sabiam o caminho. Prepararam o banho, deixaram à vista uma peça de roupa fina, quase transparente. Não era uma camisola, era uma entrega. "O senhor Khalid virá em breve", disse uma delas sem emoção. "Ele gosta que tudo esteja como manda a tradição." Tradição. Era assim que chamavam. Sofia entrou no banho como se fosse para o sacrifício, lavou o corpo em silêncio, vestiu a peça leve, quase invisível, que deixava suas pernas à mostra e marcava cada curva. De volta ao quarto, sentou-se outra vez na cama. Não havia lençol que cobrisse a vergonha, não havia ar suficiente para respirar. Minutos depois ele chegou. O som da maçaneta girando ecoou como um tiro abafado no escuro. Sofia se encolheu instintivamente, embora não tenha se mexido. Khalid entrou devagar, usando trajes tradicionais, o rosto barbeado, o perfume forte demais. Os olhos cravaram nela com fome. Fechou a porta sem pressa e caminhou até a cama como quem se aproxima de uma posse. Parou diante dela. Sorriu. "Você está linda." Ela não respondeu. Ele inclinou o rosto levemente, a voz baixa e cortante. "Tire a roupa." Silêncio. "Agora quero ver o que é meu." Sofia engoliu em seco. As mãos trêmulas soltaram os laços do tecido. A seda deslizou pelos ombros. Caiu sobre a cama. Ela ficou de pé, exposta, com os olhos no chão. "Deite-se", ele ordenou, "de pernas bem abertas, como uma esposa deve estar na primeira noite, e não me obrigue a repetir." Sofia subiu na cama devagar, obedeceu, o rosto virado para a parede, o coração em desespero. Khalid a observava em silêncio, o peito subindo com força, os olhos brilhando de antecipação. Subiu na cama com lentidão, o peso do corpo afundando o colchão, chegou mais perto e falou: "Vou te dizer exatamente o que vai acontecer." Ela prendeu a respiração. "Vai doer, e você não vai se mexer, não vai se encolher, não vai gritar. Pode morder o lençol se precisar, mas depois que eu começar, eu não vou parar." Uma lágrima desceu silenciosa do canto do olho de Sofia. Ela não piscou. O rosto continuava virado, mas os músculos tremiam. Khalid se abaixou mais. Falava perto do ouvido dela, o tom carregado de desejo e dominação. "Você vai deixar acontecer, vai se abrir sem lutar, sem relutar. Você foi feita para isso e vai suportar completamente." Sofia não respondeu, o corpo inteiro gelado, o olhar perdido no teto, a alma longe dali. Khalid se posicionou entre as pernas dela, abaixou o corpo, encostou o rosto em seu pescoço, inspirou fundo o cheiro da pele e sussurrou com a voz rouca: "Vamos logo com isso. Estou ansioso para possuí-la o quanto antes." Mas antes que fizesse qualquer movimento, parou. A respiração falhou, os olhos se arregalaram. Depois se viraram para cima, como se tivessem se apagado por dentro. O corpo dele enrijeceu por um segundo, ficou travado, e então desabou, pesado, mole, sem reação,
como se algo dentro dele tivesse simplesmente desligado. Sofia ficou imóvel, sentiu o peso esmagador do corpo dele, a cabeça pressionando seu ombro, o braço jogado sobre seu ventre, o calor da respiração desaparecendo. Tentou empurrá-lo, mas ele era pesado demais. Conseguiu mover o tronco dele alguns centímetros, estava sufocando com o toque, com a cena, com o pavor. "Socorro!" gritou com o pouco de ar que tinha. "Socorro! Socorro!" As criadas entraram correndo, gritaram. 2 guardas vieram logo atrás. Um deles puxou o corpo de Khalid com força. Outro cobriu Sofia com um lençol. O quarto virou caos. Médicos foram chamados. O corredor se encheu de ordens em árabe, de passos corridos, de vozes tensas. Sofia foi levada para outro quarto, ainda enrolada no lençol, pálida, em estado de choque. Não conseguia chorar nem falar. Apenas sentia um vazio brutal, como se o mundo tivesse apagado. Horas depois, soube a verdade. Khalid havia sofrido um AVC gravíssimo, irreversível. Entrou em coma, mantido por aparelhos. Não reagia, não voltaria. Durante os 3 meses seguintes, Sofia viveu no palácio, sem poder sair, sem contato com o mundo, como se ainda fosse dele, mesmo com ele inconsciente. Até que numa manhã abafada, uma criada entrou e disse apenas: "O Sr. Khalid faleceu esta noite." Sobre a mesa, um envelope, o testamento. Sofia, a esposa que ele nunca chegou a possuir, havia sido nomeada herdeira parcial. Ninguém nunca mencionou o que aconteceu naquela noite, e ela também nunca contou, porque aquela foi a noite que nunca aconteceu. O enterro foi discreto, nada de câmeras, nada de discursos, apenas uma cerimônia rápida, cercada de segurança e silêncio. Sofia não foi autorizada a comparecer, mesmo sendo viúva, mesmo sendo legalmente esposa. No dia seguinte, o advogado de Khalid apareceu no palácio com um terno escuro, pasta nas mãos, expressão indecifrável. "O testamento foi aberto esta manhã", disse, sem rodeios, "e a senhora está nele." Sofia nem reagiu. Não sabia se aquilo era um prêmio ou uma maldição. A cláusula do contrato nupcial era clara. O casamento deveria ser consumado para que qualquer direito de herança fosse validado. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu naquela noite, e Khalid nunca se pronunciou. Preferiu o silêncio. Um silêncio que, para muitos, dizia tudo, ou nada. O que ninguém esperava era o que veio depois. Em sigilo, Khalid havia deixado uma cláusula testamentária pessoal, garantindo a ela parte da fortuna. Propriedades, ações, uma mesada vitalícia, tudo dentro da margem legal permitida pela lei sucessória dos Emirados. Uma decisão individual, calculada e revogável. Era um presente ou uma armadilha? Talvez a forma dele dizer: "Você vai carregar meu nome, com ou sem amor, com ou sem desejo, e o mundo inteiro vai saber disso." Mas para os filhos de Khalid foi um insulto. No mesmo dia, começaram os ataques. Notas vazadas para a imprensa, artigos questionando a origem dela, rumores sobre manipulação, sedução, e que ela só estava ali por interesse, como se tivesse enganado um homem poderoso, só para colocar as mãos na fortuna dele. A jovem italiana que virou viúva milionária em menos de 3 meses, diziam as manchetes. Sofia permaneceu em silêncio, não deu entrevistas, não apareceu em público. Mas isso não impediu que a imagem dela virasse alvo. A família de Khalid convocou advogados, iniciou uma ação judicial para anular o testamento, alegando que ele estava doente, vulnerável, manipulado e principalmente que a cláusula de consumação não havia sido cumprida. "Essa herança é uma vergonha", disse uma das filhas mais velhas em entrevista a um canal de Abu Dhabi. "Essa mulher roubou o que era nosso." Mas nada causou mais tensão do que a notícia que chegou 2 semanas depois. Omar estava voltando. O filho mais novo de Khalid, formado em economia em Oxford, ausente há mais de 5 anos, discreto, inteligente e perigoso.
Ele não vai descansar até limpar o nome do pai, disseram. Sofia ouviu aquilo pela televisão, sentada no sofá, com as janelas fechadas e o mundo desabando lá fora. Ela sabia. O que vinha a seguir não seria apenas um processo judicial, seria uma guerra pessoal. E ela era o alvo. O tempo passou. 7 anos, e Sofia desapareceu. Não dos registros oficiais, mas da vida. Vivia agora na Toscana, numa casa antiga entre colinas verdejantes, paredes brancas, janelas com cortinas pesadas, um jardim simples e cercado. Era lá que ela acordava todos os dias às 6 da manhã, tomava chá, lia, caminhava em silêncio. Nada de festas, nada de aparições públicas, nada de entrevistas. A herança foi mantida sob sigilo. A justiça arquivou o processo por falta de provas de manipulação. Mas o nome dela nunca foi limpo. Alguns diziam que foi uma mulher fria, outros, uma vítima inteligente. Mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu naquela noite, e ela nunca falou, nem sobre o casamento, nem sobre a morte, nem sobre o testamento. Sofia contratou um pequeno grupo de seguranças, homens discretos, fiéis, pagos para protegê-la de tudo, da imprensa, de curiosos, da própria história. Ela vivia como quem carregava um fantasma, com os olhos sempre atentos, a alma sempre cansada. Passava dias sem falar com ninguém. Apenas cuidava do jardim ou ficava sentada na varanda, observando o vento bater nas oliveiras. Tentava esquecer, mas o corpo lembrava. Ainda tremia às vezes, sozinho, no escuro. E mesmo depois de tanto tempo, a paz não chegou. Porque Sofia sabia que histórias como a dela não terminavam em silêncio. Só adormeciam por um tempo. E aquele tempo estava chegando ao fim. Ele chegou em silêncio. Omar al-Mansur, filho legítimo de Khalid, homem de presença fria, olhos castanhos, profundos, elegância natural. Tinha 32 anos e, embora tivesse sangue do deserto, era formado em economia por Oxford, culto, fluente em 4 idiomas. Por 7 anos, observara de longe, não apareceu quando o pai caiu, nem quando morreu, nem quando a herança foi lida. Mas agora algo o incomodava. A ausência de respostas. Aquela mulher escondida no interior da Itália, intocável, intocada e rica. Omar nunca engoliu aquela história. O velho Khalid morrer na noite de núpcias com uma jovem de 19 anos, virgem, e ela sair daquilo com parte da fortuna? Não parecia certo. Era uma manhã clara quando ele pisou pela primeira vez na Toscana. Alugou um carro preto e foi sozinho até a estrada que cortava os vinhedos. O interior da Itália parecia calmo, mas dentro dele era tudo menos isso. Era desconfiança. Vestia uma camisa cinza dobrada nos cotovelos, calça de alfaiataria preta, um relógio simples, porém caro. No rosto, nenhum sorriso, apenas foco. Estacionou o carro diante da Casa Branca de Sofia, portão fechado, câmeras nas laterais. Um segurança o observou de longe. Omar esperou, com o vidro aberto e o braço no volante. "Posso ajudar?" disse o homem seco. "Estou aqui para falar com a senhora Sofia", respondeu Omar, com sotaque limpo e tom firme. "Ela não recebe visitas." Omar al-Mansur. O segurança engoliu seco, não respondeu de imediato, fez uma ligação rápida e voltou. "Ela não vai recebê-lo." Omar apenas assentiu, não discutiu, deu ré no carro e partiu devagar, como se aquilo fizesse parte do plano. Porque fazia. Ele sabia que não a alcançaria com uma visita, sabia que ela estava protegida, sabia que, se quisesse respostas, teria que entrar de outro jeito. Naquela noite, Sofia não dormiu bem. Havia algo no ar, um incômodo estranho, uma vibração diferente no portão. Sentia que alguém estava por perto e não era um jornalista. No dia seguinte, Omar se hospedou numa pousada a 3 quilômetros dali, usou um nome falso e começou a observar. Descobriu onde Sofia comprava pão, que horas o segurança trocava de turno,
Quantas vezes por semana ela caminhava pelos fundos da casa, e o mais curioso, ela vivia sozinha, absolutamente só. No quarto da pousada, Omar anotava tudo, fotos, horários, detalhes. Não por obsessão, mas por estratégia. Ele queria entender o que havia naquela mulher. Ela parecia intocável, mas tinha um olhar vazio. Parecia segura, mas nunca saía. Parecia culpada. Ou era ele que queria acreditar nisso? Pela primeira vez, Omar hesitou. Havia algo no rosto dela, na forma como segurava as xícaras com as duas mãos, como evitava olhar qualquer homem nos olhos, como mantinha os ombros sempre tensionados, que não combinava com uma oportunista. No quarto dia, ele a viu no mercado, distraída, pegando maçãs. Quase a abordou ali, mas não o fez. Porque sentiu, ela não era só um enigma, era um campo minado. E, se ele pisasse errado, tudo explodiria. Ele não foi embora. Depois da primeira tentativa de contato rejeitada no portão, Omar continuou ali, por perto, silencioso, estratégico. Passou a frequentar os mesmos lugares, a mesma padaria, a mesma mercearia, o mesmo caminho da trilha por onde ela caminhava nos fins de tarde. Ela percebeu, sentia o peso do olhar dele, mesmo quando ele fingia não estar olhando. Mas não dizia nada, nem para os seguranças, nem para a vizinha mais próxima, nem para si mesma. Ela sabia quem ele era e por que estava ali. Na terceira semana, Omar bateu à porta da casa. Estava limpo, barbeado, impecável. Camisa branca dobrada nos cotovelos, blazer azul escuro, sapatos alinhados. "Eu não vim por vingança", disse, quando o segurança o interceptou. Ela ouviu do andar de cima. Não desceu. "Só quero conversar", ele insistiu. 10 minutos, sem câmeras, sem acusações. Só quero saber a verdade. Silêncio. O segurança fechou o portão devagar. Omar não discutiu. Deu meia volta e foi embora. Mas voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sofia começou a se perguntar se ele realmente queria respostas ou apenas desestabilizá-la. Numa tarde de sábado, ela estava no jardim, regando as plantas. Omar apareceu do outro lado da cerca. "Bonitas as flores?" Ele apontou com o queixo. Ela o ignorou, continuou molhando as raízes das lavandas. "Eu só quero entender", disse ele, "e você é a única que pode me contar." Sofia desligou a mangueira, ergueu os olhos e o encarou por alguns segundos. "O que exatamente você quer saber?" Foi a primeira vez que falou com ele. Omar se aproximou devagar da cerca. "Vocês tiveram algum envolvimento, você e meu pai?" Sofia não respondeu. A expressão não mudou. Nem surpresa, nem raiva, apenas silêncio. "Você o tocou?" Ele continuou. "Ou foi ele quem tocou você?" Ela virou o rosto e voltou a regar as plantas. Omar ficou parado, respirando fundo, como se contasse até 10 por dentro. "E o testamento?" disse por fim. "Foi ideia sua?" Ela largou a mangueira. "Já terminou?" "Ainda não", ele respondeu. "Mas por hoje sim." Deu um passo para trás e foi embora. Na semana seguinte ele voltou. Dessa vez não falou com ela. Apenas deixou uma cesta na porta. Frutas, chá de hortelã e um envelope com um cartão. "Não quero te ameaçar. Quero entender o que meu pai viu em você, Omar." Ela não respondeu, mas também não devolveu a cesta. Os dias seguintes foram marcados por breves interações. Um aceno distante, um comentário sobre o tempo, uma troca de olhares mais demorada do que o necessário. E em cada movimento de Sofia, Omar via algo que o confundia mais. Ela não parecia cínica, não parecia fria, parecia ferida. E isso era mais difícil de aceitar do que qualquer acusação. Foi por acaso. Omar havia passado a tarde resolvendo pendências legais em Florença, mas a cabeça não estava nos papéis. Voltou para a pousada no fim do dia,
tenso, inquieto. Estava exausto da forma como Sofia escapava de tudo, de perguntas, de olhares, de explicações. Sempre firme, sempre contida, intocável. No corredor da pousada, ouviu, sem querer, uma conversa entre a recepcionista e a camareira. Ela é estranha, né? Nunca vi essa mulher rir. Também pudera depois do que dizem que ela viveu. O quê? Que nunca chegou a acontecer nada, que o velho morreu antes de... Você sabe que ela nunca foi tocada. Omar parou. As duas perceberam. Perdão, senhor. Não sabíamos que... Quem disse isso? Uma enfermeira que cuidou do corpo dele disse que ele estava limpo, como se nada tivesse acontecido. Omar ficou em silêncio. Depois, simplesmente saiu. No dia seguinte, ele apareceu no portão da casa de Sofia mais cedo do que o habitual. Preciso falar com ela, disse ao segurança. Dessa vez, ela autorizou. Esperou-o no jardim, sentada com um lençol branco cobrindo as pernas e um copo de chá na mão. Omar se aproximou com passos firmes, mas o olhar estava diferente. Não havia mais raiva, era outra coisa, algo mais escuro. É verdade? Perguntou direto. Que você nunca teve nada com meu pai. Sofia levou o copo à boca, sem desviar os olhos dele. Que diferença faria agora? Muita. Então não. Omar franziu o senho. Não, ele me tocou. Você está dizendo que o casamento foi consumado? É isso que você quer que eu ouça? Não é o que eu quero que você ouça, é a verdade. Omar a encarou. Jura com todas as letras. Ela se levantou, calma, firme, aproximou-se e parou a poucos passos dele. Foi isso mesmo. O casamento foi consumado. É isso que você queria saber, não é? Omar olhou nos olhos dela, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse, com a voz baixa, controlada, provocativa: Então prove. Sofia congelou. O olhar dela vacilou por um instante, um segundo, e ele viu. Omar viu o medo, a hesitação, o rubor subindo pelo pescoço. Ela não era boa de mentira, só era boa de silêncio. Eu não tenho que provar nada, disse por fim. Mas acabou de dizer que aconteceu, e se aconteceu, está no passado. Omar deu um passo à frente, ela não recuou. Porque se não aconteceu, ele sussurrou, você não teria direito à herança. Não precisa me lembrar. Eu sei exatamente o que está em jogo. Então por que mentir? Ela respirou fundo, olhou para o céu e disse num tom que misturava dor e defesa, porque às vezes dizer a verdade não protege ninguém. Ele ficou em silêncio. O rosto dela estava firme, mas os olhos quebrados. E naquele instante, Omar sentiu algo que não esperava. Não era raiva, não era desprezo, era desejo e culpa, porque ele começava a querer entender aquela mulher, mas também começava a querer tocá-la, e isso queimava. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou fingir que nada havia mudado. Regava as plantas no mesmo horário, fazia chá na mesma temperatura, andava pelas pedras do jardim como quem flutua por dentro. Mas tudo nela estava mais alerta, mais tenso. Omar não apareceu por 3 dias. Nenhuma cesta, nenhum recado, nenhuma provocação. Ela deveria estar aliviada, mas estava inquieta. Na tarde do 4º dia, ele apareceu, sem avisar. Vestia preto, camisa colada ao corpo, sem blazer, sem formalidade. Os olhos estavam mais fundos, o rosto mais fechado. Ela ouviu do terraço, desceu devagar. Veio cobrar outra resposta? Perguntou já no jardim. Não vim devolver uma dúvida. Ela franziu o senho. Omar tirou do bolso um recorte de jornal antigo, mostrou a manchete. Viúva italiana herda fortuna de magnata árabe após misteriosa noite de núpcias. Foi você que vazou isso? Ele perguntou. Sofia congelou, leu a manchete como se fosse a primeira vez, mas já conhecia, já tinha lido, relido e engolido com sangue seco. Não fui eu, respondeu contida. Porque pareceu conveniente, ele insistiu. Na época,
Reforçar a ideia de uma noite consumada foi o que segurou a validade do testamento. Não fui eu, repetiu, mas você se beneficiou, não foi? O silêncio dela doeu mais do que se tivesse gritado. Omar deu um passo à frente. Ela não recuou. Então, pronto, ele murmurou. É isso. E você está aqui por quê, Omar? Justiça ou curiosidade? O olhar dele escureceu, as palavras sumiram, só restava o corpo. Ele se aproximou demais, o peito quase encostando no dela, o calor da respiração batendo entre os dois. Sofia sentiu o coração disparar. Não faz isso, ela disse baixo. O quê? Isso? Mas ele não recuou. As mãos dele quase tocaram os braços dela. Quase, mas não tocaram. Ela segurou a respiração e então deu um passo para trás. Você devia ir embora. Omar ficou parado, olhos nela, pulso acelerado, desejo latente. Você não me odeia, Sofia. Talvez eu devesse, mas não odeia. Ela não respondeu, virou as costas e entrou. Omar ficou ali, sozinho no jardim, o sol começando a cair, o corpo queimando por dentro. Omar não sabia o que estava procurando, mas sabia onde encontrar. O antigo escritório do pai, na casa de Dubai, permanecia fechado havia anos. Ninguém entrava ali, nem mesmo os advogados. Mas Omar entrou. O ar cheirava a couro velho, madeira encerada e silêncio. Mapas, livros em árabe, papéis empilhados. Nada parecia fora do lugar, e era exatamente isso que o incomodava. Depois de horas revirando pastas, ele achou, no fundo de uma gaveta com fundo falso, contratos de compra da vinícola da família de Sofia, assinados por empresas de fachada ligadas a Khalid. Foi como levar um soco no estômago. Você mentiu e gostou da mentira. Eu sobrevivi, disse ela, com os olhos cravados nos dele. Gostar não teve nada a ver com isso. Ele riu, um riso amargo, de canto de boca. Não era deboche, era raiva de si mesmo. Você é boa nisso. Em quê? Em não dizer nada e ainda assim deixar todo mundo louco. Ela respirou fundo, se virou para voltar a casa, mas ele foi atrás. Espera. Ela parou, não olhou. Foi só isso? Ele disse. Você sobreviveu? Ela se virou de novo, olhou nos olhos dele. Khalid havia comprado a vinícola muito antes da falência. Era sócio oculto e, aos poucos, sabotou a empresa da família dela. Retirou fundos, desestabilizou exportações, pressionou credores por trás dos bastidores. Não foi acidente, não foi negócio ruim. Foi premeditado. Omar entendeu tudo. O pai destruiu o que ela tinha para poder salvá-la depois. Fez da ruína dela a condição perfeita para o casamento. Não porque amava, mas porque queria possuí-la. Omar sentou-se na poltrona do pai, olhando para os documentos. Mas ao lado havia uma pasta separada. Fotos, cópias de e-mails, relatórios sobre a rotina de Sofia antes do casamento. Ela, aos 17, aos 18, em feiras de vinho, em casa com a família, na universidade. Ela estava sendo vigiada desde antes de saber que seria vendida. Ela já estava marcada. O sangue de Omar gelou. Sofia não era oportunista. Era um alvo, uma escolha minuciosa. E o pai dele não era um homem doente que morreu antes do tempo. Era um predador que sabia exatamente o que fazia. De volta à pousada naquela noite, Omar não dormiu. O rosto de Sofia surgia em flashes. A forma como evitava contato visual, o silêncio, a contenção, as respostas afiadas. Ele entendeu. Ela nunca mentiu, nunca tentou comover ninguém, só se calou para sobreviver. E mesmo assim, pagava o preço todos os dias. Na manhã seguinte, Omar fez uma última pergunta a um dos advogados antigos do pai. Por que ninguém questionou a consumação? Porque ninguém se atreveria a levantar essa dúvida, respondeu o homem. Porque sugerir que o magnata não consumou seria o mesmo que chamá-lo de impotente e humilhar a memória dele em público. Nenhum filho quis carregar esse escândalo, nem mesmo você. Omar ficou em silêncio. Então era isso.
Sofia recebeu a herança não porque foi reconhecida como esposa, mas porque o mundo inteiro teve medo de dizer a verdade. E no fim, ela não herdou, ela carregou. Omar fechou os olhos, respirou fundo. O homem que jurou defender a honra do pai agora precisava decidir se ia proteger a memória dele ou libertar a mulher que ele destruiu. E a cada dia que passava, ficava mais difícil olhar para Sofia sem sentir que, de algum modo, ela era tudo o que o pai nunca teve coragem de ser. Humana, livre, silenciosamente invencível. Omar voltou no fim da tarde, sem avisar, sem segurança, sem armadura no rosto. Sofia já o esperava, como se tivesse sentido o passo dele atravessando o jardim antes mesmo de ouvir o som do portão. Ela não disse nada, apenas abriu a porta e deixou que ele entrasse. O silêncio entre os dois durou mais de 1 minuto, mas dentro do peito tudo gritava. Omar se aproximou devagar, sem invadir, sem pressa. "Me perdoa", disse por fim, "por tudo." Ela apenas assentiu. Ele respirou fundo. "Eu não estou aqui para tirar nada de você." "Eu sei", disse Sofia baixinho. Omar deu um passo à frente, levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. A pele dela estava quente, as bochechas coradas. Ele passou os dedos pela linha do maxilar, pela curva da mandíbula, até o queixo. Sofia não se afastou, os olhos fixos nos dele. Havia medo, mas também desejo, tensão e espera. Então, ele a puxou devagar pela nuca e a boca dele encontrou a dela. Foi um beijo firme, quente, molhado. A língua dele entrou sem pedir licença, como se soubesse exatamente onde ir, explorou com precisão, dominou o espaço. Ela gemeu contra a boca dele, um som rouco entre dor e prazer. Omar mordeu o lábio inferior dela com força, depois lambeu, depois voltou. As mãos dele se fecharam em sua cintura, as dela em seus ombros. O corpo dela se curvou contra o dele, como se quisesse se perder naquele toque. Foi um beijo de urgência, de raiva, desejo, medo e fome. Quando ele recuou alguns milímetros, ainda com a testa encostada na dela, a respiração dos dois estava descompassada. "Sofia", ele sussurrou com a voz falha. Ela apenas disse, "Fica." Naquele quarto abafado, à luz da tarde, morrendo pelas frestas da janela, Sofia tirou a blusa devagar, com as mãos trêmulas, sem romantismo. Não havia trilha sonora, só respiração. Omar observava, como quem pede permissão com os olhos, mas não tocou ainda. Ela tirou a calça, ficou só com a roupa íntima, depois tirou também. Não havia vergonha, só entrega. Ele se aproximou. Passou os dedos pelas clavículas dela, pela curva do pescoço, pelo centro do peito, desceu com calma, com firmeza. O toque dele era de quem sabia, de quem conduzia, mas esperava. Quando ela recuou um pouco, ele parou. "Tá tudo bem?" perguntou com a voz baixa. Ela hesitou, mas os olhos brilharam. Não era prazer ainda, era medo. Omar a deitou com cuidado, subiu por cima, entre as pernas. O corpo dele era quente, firme, a pressão dos quadris controlada, a respiração cada vez mais pesada. Sofia prendeu o ar. Ele a olhou nos olhos e esperou. "Eu nunca fui." Ela começou, mas a voz falhou. Omar apenas sussurrou, "Eu sei." Então entrou devagar, fundo, com cuidado. Sofia gemeu de dor, fechou os olhos, as mãos agarraram os lençóis, mas ela não disse não, nem recuou. O corpo dela se abriu pela primeira vez, não só fisicamente. Ele parou, ficou ali, dentro dela, sem pressa. Ela sentia ele, sentia tudo. Ele beijou o pescoço dela, o queixo, a boca, mordeu de leve, depois lambeu, depois gemeu. O movimento começou lento, depois mais firme, depois mais forte. Ela doía, mas a dor era dela, e pela primeira vez era uma dor escolhida. A mão dele passou pela cintura, subiu pelas costas, puxou os cabelos com força, com desejo, com fome. Ela arfava, mas não de medo. Era outra coisa.
Ela abriu os olhos. Omar a encarava como se a visse pela primeira vez. Ela disse: "Eu sou sua." E ele respondeu ofegante: "Não, você é minha escolha." E continuou, até que o corpo dela tremesse inteiro, até que ela chorasse sem saber por quê, até que tudo dentro dela gritasse: "Estou viva." Silêncio. O quarto ainda morno, os corpos misturados, entrelaçados, respirações desacelerando devagar. Ela deitada sobre o peito dele, com os olhos fechados e pela primeira vez sem peso. Mas o mundo lá fora não dormia. E no dia seguinte viria a notícia que mudaria tudo. Os dias passaram como se não existisse o mundo lá fora. A casa parecia respirar junto com os dois. O quarto, o jardim, a varanda silenciosa. Sofia e Omar se amavam com uma urgência contida, quase diária. Não era só desejo, era necessidade. Ele acordava antes dela, observando seu rosto dormir. Ela o esperava no fim do dia, com o corpo quente e os olhos mais calmos. Conversavam pouco, tocavam-se muito. Era como se falassem uma língua só deles. Mas fora dali, tudo era observação. As criadas falavam baixo quando ela passava. 2 dos irmãos de Omar voltaram a frequentar o antigo palácio em Dubai, e havia olhares em todos os corredores. "Estão juntos?" alguém sussurrava. "É temporário", outro dizia. "Ela está tentando manter o que herdou", diziam por trás das portas. Omar fingia não ouvir, mas Sofia ouvia tudo. Os dias foram passando, depois semanas. O corpo dela começou a mudar devagar. Primeiro, o enjoo matinal. Depois, o cansaço. E, por fim, o atraso. Ela contou os dias e depois contou de novo, sentada na cama, com as mãos sobre o ventre, tentando aceitar o que já sabia, mas ainda não conseguia dizer em voz alta. Não contou a ele. Não conseguia. A lembrança da cláusula maldita do contrato, aquela que ninguém mais falava, mas que ela nunca esqueceu, batia na mente como uma sentença silenciosa. Se engravidar antes de 1 ano da morte do marido, a herdeira perde o direito à herança, salvo em caso de filhos reconhecidos legalmente pelo falecido. Mas Khalid estava morto, e Sofia jamais foi tocada por ele. Se descobrissem, se alguém desconfiasse, se testassem, ela perderia tudo. Não apenas o dinheiro, mas a segurança, o direito de permanecer ali, a própria história. E talvez até Omar. Numa tarde quente, ela teve um sangramento leve, nada demais, mas o suficiente para deixá-la pálida. Trancou-se no banheiro, lavou o rosto 3 vezes, depois olhou no espelho. Ela estava grávida, ela sabia. E não era uma notícia feliz, era uma sentença com hora marcada. Naquela noite, Omar a abraçou por trás na varanda. "Você está distante", ele disse com a voz baixa. "Só cansada", ela respondeu. "Comigo?" "Não, com tudo." Ele não insistiu, apenas a segurou mais forte. Mas Sofia segurava outro segredo no ventre, um segredo que se mexia, que crescia e que, quando fosse revelado, poderia destruir tudo. No dia seguinte, uma das criadas mais antigas, uma mulher emirate que servia Khalid por décadas, se aproximou dela com uma xícara de chá e um sussurro. "Se for menino, eles nunca vão permitir que ele herde em paz." Sofia congelou. E naquele instante soube que estava completamente sozinha. Ela tentava manter tudo igual, a rotina, a calma, os silêncios. Mas Omar observava. Ela não comia mais pela manhã e quando comia, engolia devagar, sem gosto. Deitava mais cedo, levantava com os olhos mais fundos. Na terceira vez que ela saiu correndo do jardim para o banheiro, com a mão na boca, ele não comentou. Mas percebeu. À noite, quando a abraçava por trás, notava algo diferente. O ventre dela não era mais o mesmo. Era quase imperceptível, mas ele conhecia cada curva do corpo dela como quem decora uma oração. E ali
havia algo novo, algo que crescia. Sofia começou a evitar o espelho e ele começou a evitar perguntar. Até que, numa manhã abafada, ela estava de pé na frente da janela com uma camisola fina. Omar a viu de longe e não teve mais dúvidas. O tecido colava no corpo magro, mas no centro, uma leve elevação, pequena, mas clara. Omar entrou no quarto em silêncio, os olhos queimando. Não olhou para os lados, foi direto até ela. Sofia estava perto da janela, com uma manta nos ombros, não ouviu chegar, ou fingiu não ver. A voz dele cortou o ar. Até quando você ia esconder de mim? Ela congelou. Quando você ia me contar, Sofia? Ela virou devagar, o rosto pálido, os olhos cheios d'água. Eu ia contar... Quando, depois que crescesse, depois que fosse tarde demais, eu tive medo. Medo de mim? Ele avançou um passo, a voz baixa, mas firme. Com medo de perder a herança? Ela respirou fundo, segurou o olhar, não respondeu de imediato. Dos dois. Omar fechou os olhos, passou a mão pelos cabelos, deu as costas, quase saiu, mas parou. Virou-se devagar. O olhar já não era só raiva, era mágoa. Você escondeu isso de mim, não mentiu, mas silenciou. E isso também dói. Sofia respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Eu não sabia como te contar. Quando percebi já era tarde. Eu estava com medo. Medo de perder tudo, de te perder, de perder esse lugar, esse pouco de paz. Omar a encarou em silêncio. Quando voltou a falar, a voz saiu baixa, contida. Eu não tenho dúvida de que esse filho é meu. O que me machuca é saber que você passou por isso sozinha. Ela se aproximou devagar até encostar a testa no peito dele. Mas agora eu não tô mais sozinha. Ele a envolveu nos braços, e naquele instante, mesmo com a guerra lá fora, o silêncio entre eles parecia um abrigo. Omar olhou para o ventre dela. A curva era quase invisível, mas já existia. Passou as mãos com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Eles vão tentar tirar isso de você, do bebê, mas não vão. Sofia fechou os olhos, respirando no ritmo dele. E ele já não estava ali como filho, nem como herdeiro. Estava como homem. A partir daquele dia, tudo se acelerou. Os olhares se multiplicaram, as perguntas veladas viraram acusações abertas. Cunhadas começaram a aparecer sem avisar. As tias falavam alto, como se ela fosse surda. Está mais pálida, está mais arredondada, está escondendo alguma coisa. Um dos advogados mais antigos procurou o Omar. Se isso se confirmar, você entende o peso político, não entende? Omar apenas respondeu com o olhar de quem não devia mais explicações. Na mesma tarde, convocou uma reunião. A sala de mármore estava fria, cheia de ecos. Tios, primos, irmãos, advogados, todos em silêncio. Omar entrou sozinho, vestia preto, o olhar fixo. Sofia está grávida. O filho é meu. E qualquer um que tentar ferir ela ou essa criança vai ter que passar por mim. Silêncio. Vocês nunca aceitaram que ela existisse. Agora vão ter que aceitar que ela permaneça. Respirou fundo. O peso no peito virou decisão. Eu errei o nome do meu pai, mas não errei os erros. Virou-se e saiu. Sabia, a guerra só tinha começado. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Omar voltou da reunião com os olhos firmes, mas o corpo cansado. Não havia mais nada a dizer à família. Ele já tinha dito tudo o que importava. Agora precisava dizer o que ainda não tinha sido dito a ela. Encontrou Sofia sentada no terraço com os pés descalços, os olhos perdidos no céu cinza. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado, não a tocou. Ela quebrou o silêncio primeiro. Você devia me odiar. Por quê? Por tudo, pela forma como tudo começou, por eu ter me calado tanto. Omar respirou fundo. Eu odiei o mundo por ter te dado tão pouco, e odiei meu pai por ter achado que podia te comprar.
Ela virou o rosto, surpresa, mas ele não estava ali para ferir. Eu não quero você por piedade, Sofia, nem pelo filho, nem por honra. Ela olhou nos olhos. Então por quê? Omar sorriu de leve, aquele sorriso raro, só dela. Porque agora eu quero te escolher, com ou sem fortuna, com ou sem nome. Sofia sentiu um nó subir até a garganta, mas não chorou. Eu não sou mais a menina que chegou aqui com medo, disse. Nem a viúva que o mundo quis enterrar com o nome dele. Nem a posse, nem o escândalo. Eu sou minha. Omar olhou em silêncio, como se esperasse o que viria depois. Sofia tocou o próprio ventre, depois a mão dele. E mesmo assim, eu quero ser sua. Omar se aproximou, encostou a testa na dela e sussurrou. Então fica, mas só se for por você, não por mim, não por medo. Ela sentiu, os olhos fechados, o coração finalmente em paz. Naquela noite não houve promessas, não houve aliança, nem palavras solenes. Apenas os dois, deitados, de mãos dadas, com o mundo inteiro do lado de fora. E ali, pela primeira vez, Sofia não sentia mais que precisava resistir, porque agora ela estava onde tinha escolhido ficar. O sol começava a nascer quando eles chegaram a uma pequena vila no litoral da Ligúria, sem guarda-costas, sem testemunhas, sem ninguém da família. A casa era branca por fora, com janelas azuis e uma varanda voltada para o mar. Tinha 2 quartos, uma cozinha aberta, um quintal com lavanda. Apenas isso, mas, para Sofia, era o suficiente. Pela primeira vez, era o bastante. O casamento aconteceu ali mesmo, no quintal. Um juiz local, chamado por um amigo de Omar, realizou a cerimônia. Não houve vestido de noiva. Ela usava uma túnica clara, ele uma camisa branca e calça de linho. Foi o casamento mais simples que já tinham visto, mas para Sofia foi o mais verdadeiro que ela poderia sonhar. Quando o juiz encerrou a cerimônia, Omar se aproximou em silêncio. Beijou primeiro a testa dela, com reverência, depois os lábios, com delicadeza, mas firmeza. As mãos se tocaram com calma, o sim foi dito sem pressa, e os olhos diziam tudo que o silêncio não precisava explicar. O processo legal seguia, silencioso e lento. A família de Omar havia aberto uma ação para impugnar o testamento. Tentando anular a parte da herança deixada a Sofia, usaram a gravidez como argumento para invalidar a cláusula de permanência, aquela que previa que, caso ela engravidasse antes de 1 ano da morte de Khalid, perderia o direito à herança. Mas Sofia não lutou. Preferiu abrir mão. Assinou um documento voluntário, deixando para trás a maioria dos bens ligados ao nome de Khalid. Ficou com a pequena propriedade no sul da Itália, que ninguém quis disputar, com a antiga vinícola da família, o único pedaço de história que ela fez questão de salvar, e com o suficiente para viver longe, simples e livre. Omar assumiu apenas o que era seu e recusou tocar no que era dela. Não estamos aqui para repetir o que já foi feito, ele disse. Estamos aqui para fazer diferente, e foi o que fizeram. Na nova casa, Sofia acordava cedo, tomava chá na varanda, sentia os pés na cerâmica fria, ouvia o mar e se lembrava de quem foi para nunca mais voltar. Omar preparava o café, passava as mãos no ventre dela antes de qualquer palavra e depois a beijava com calma, com verdade. O bebê crescia em silêncio, sem barulho, sem cobrança, sem medo. Naquela noite, sem pressa, ele entrou no quarto e a encontrou sentada na cama, cabelos soltos, olhar calmo, um sorriso sereno nos lábios. Ela o esperou em silêncio e, quando ele se aproximou, disse: aquela noite, a que devia ter sido a minha primeira, foi um pesadelo. Medo, silêncio, dor. Não foi amor nem entrega. Não foi minha. Omar sentou ao lado dela, pegou suas mãos e respondeu: então que essa seja a sua primeira, a única que importa. A nossa.
Ela sentiu, e o beijo veio antes das palavras, quente, molhado, real. A boca dele encontrou a dela como quem volta para casa, com língua, com desejo, com reverência. Eles se deitaram devagar, sem rituais, sem medo, fizeram amor de verdade, sem passado, sem dívida, sem vergonha. E quando Sofia, já ofegante, deitou-se sobre o peito dele, ele passou a mão por seu ventre e sussurrou: "Agora você é minha mulher, a mãe do meu filho e o amor da minha vida." Bela sorriu, um sorriso inteiro, livre, e respondeu: "Agora eu sou sua pela primeira vez, por escolha." A história deles não tinha começado como um conto de fadas, mas foi feita de recomeços, de cicatrizes transformadas em força, de silêncio que virou abrigo, de tudo que só o amor consegue curar.